Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensina Palestra. Meu nome é Alex Paulo e é uma honra muito grande ter você aqui conosco. Nós, aqui no canal Ensina Palestra, trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E neste quarto trimestre de 2024, nós estamos trabalhando o fator promessas. Promessas é o assunto da nossa revista. Nós estamos trabalhando com as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista do trimestre é o pastor Elinaldo Renovato e hoje nós estamos chegando à lição número 10, a promessa da proteção divina. Vamos juntos? Vamos estudar então mais uma importante promessa aqui no nosso canal. Lição número 10, a promessa da proteção divina. O texto áureo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, verso 11. A nossa verdade prática, Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 17, e também no livro do Salmo. E agora nós estamos recebendo aí o nosso primeiro tópico, proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo, os inimigos espirituais em Efésios, as armas espirituais do crente. Nós estamos em uma guerra declarada. E em uma guerra nós temos os combatentes. Nós estamos falando não de uma guerra física, e nós estamos vivenciando, infelizmente, o conflito que está acontecendo ali no Oriente Médio. Agora arrefeceu um pouquinho, mas ainda tem ali um pavio de pólvora, um barril de pólvora ali no Oriente Médio. Também nós estamos vivenciando, infelizmente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. São guerras físicas, dentre tantos outros conflitos que estão espalhados pelo mundo. Esses são os conflitos midiáticos, os conflitos que todos nós ouvimos falar, os conflitos dos quais nós vimos na televisão, nós vimos na internet, mas muitos outros conflitos acontecem ao redor do mundo e que não são noticiados. Mas em uma guerra, nós temos os combatentes. Nós estamos aqui tratando contra a guerra espiritual. A nossa batalha é espiritual. E quais são os combatentes nessa batalha espiritual? O bem e o mal. Simples assim. O bem e o mal. E o engano que as pessoas cometem é colocar os dois, o bem e o mal, em pé de igualdade. Não existe isso. O bem e o mal, eles não estão em pé de igualdade. O bem representado por Deus, o bem representado por Jesus Cristo, o bem representado pelo Espírito Santo, pela Igreja do Senhor, pelo Reino de Deus, e o mal representado pelas hostes infernais da maldade, pelo diabo, o anticristo que ainda se levantará. O bem e o mal estão combatendo, mas o bem é superior ao mal. Eu gosto da palavra do pastor Rodrigo Silva, quando ele menciona que se Deus fosse combater com o diabo, não teria guerra, não teria batalha, não teria conflito, nada, porque Deus é infinitamente superior. Não existe igualdade. O bem é superior ao mal. Embora as pessoas querem, e isto aí nós falamos de algumas religiões, nós falamos de alguns pensamentos, nós falamos de algumas pseudo-igrejas até mesmo que colocam o mal em pé de igualdade com o bem. Não, o bem, ele é superior ao mal. E o engano terrível de algumas pessoas é justamente pensar que o bem e o mal são no mesmo patamar de igualdade, estão juntos no mesmo patamar. O bem, Deus, é infinitamente mais poderoso. Um outro erro, e aí nós vamos para um outro extremo, é que o que muitos cristãos cometem. E qual é esse erro? Qual é esse outro extremo? É subestimar o inimigo. Muitos pregadores dizem: o diabo está debaixo de nossos pés, o diabo está derrotado.
ele está debaixo dos pés de Deus. O diabo, ele olha para nós e não nos toca, não porque nós temos qualquer poder ou qualquer áurea poderosa, não. Ele não toca em nós porque o Espírito Santo nos protege, nos guarda, nos livra de todo o mal, diuturnamente. O nosso inimigo, ele é poderoso. Se comparado a nós, ele é infinitamente mais poderoso. Para começar, é espiritual. Não dorme, não descansa. É extremamente mais inteligente. Mas quem está do nosso lado é superior a ele. Nós não temos que ter medo do nosso inimigo, mas nós devemos saber que ele é muito mais forte do que nós. Exatamente por ser um ser espiritual, no caso, o espírito do mal. Então ele leva uma vantagem imensa sobre nós. Em relação a nós, seres humanos, o diabo é poderoso, é extremamente mais forte, leva vantagem. Ele é espiritual. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma das grandes artimanhas do diabo é exatamente negar a sua própria existência. Muitas pessoas, elas riem, dizendo, não, o diabo não existe, o mal não existe, as pessoas são boas, a essência das pessoas é boa, tudo vai acabar bem, todos vão ser salvos, todos vão ficar bem, todos. Essa é a salvação chamada salvação universalista. Ela diz que até mesmo o diabo, caso ele venha a se converter, o que não irá acontecer, ele poderá ser salvo. Não existe isso. A salvação ela é universal. Universal. Universal quer dizer que todos têm o direito a ela. Agora, tem que aceitar a Jesus Cristo, e essa é a contrapartida, como seu único e suficiente Salvador, a aceitar a obra de Deus, a aceitar a obra vicária de Jesus Cristo por nós. Vicário vem de vigário. Vigário quer dizer aquele que é o representante. Então Jesus, ele representou-nos diante de Deus. Jesus, ele toma sobre si o seu pecado e leva sobre seus ombros para que nós possamos ser salvos. E apresenta essa obra diante de Deus para que nós possamos ser justificados. Então o diabo ele é poderoso se comparado a nós. Agora, se comparado a Deus, ele é fraco, ele é submisso à vontade de Deus. E Martim Lutero dizia que o diabo é um cão que Deus tem preso a uma corrente. Quando o inimigo ele assumir, após a saída da igreja desta terra, assumir o controle mundial, quando o anticristo se posicionar no controle de todas as coisas, ele poderá fazer o que Deus já estabeleceu que ele irá fazer. Não tudo o que ele quer. As pessoas vão dizer, não, o diabo vai fazer tudo o que ele quer. Não, ele vai fazer aquilo que está determinado para ele fazer. O diabo ele está abaixo de Deus. Ele é criatura. Ele foi criado por Deus. Criado como um anjo de luz. Porém, ele abdicou de estar junto de Deus. E hoje é o inimigo de Deus e, por consequente, também nosso inimigo. Bom, nós temos aí os combatentes, o bem e o mal. E qual é o campo de batalha? O campo de batalha é a nossa mente. E é na mente que se origina o pecado. Os pensamentos maus, os pensamentos bons, vêm da nossa mente. E os pensamentos maus fazem brotar a semente, que pode virar pecado e, por fim, derrotar o servo de Deus. Quais são os despojos da guerra? Ou seja, qual é aquilo que o vencedor irá ter para si? Antigamente, quando um exército vencia o outro, aquele exército saía derrotado e o exército vencedor ele ia lá no terreno do exército vencido e saqueava, tirava tudo que era bom, tudo que tinha valor, inclusive pessoas, animais, para levar embora. São chamados despojos de guerra. E os despojos dessa guerra espiritual é a alma humana. A alma humana. O inimigo da nossa alma. Ele luta para ter posse sobre ela. Mas ela pertence a Deus. Nós temos então o nosso inimigo, que é o mal.
E aqui nós podemos representar em três aspectos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo tem duas definições, a física e a espiritual. É claro que nós estamos falando aqui da definição espiritual de mundo. E o pastor Claudinei de Andrade define o mundo no sentido espiritual como sendo o sistema que se opõe de forma persistente e sistemática ao reino de Deus. Eis porque somos instados a não amar o mundo. Está lá no dicionário teológico do pastor Claudinei de Andrade. Nós estamos trabalhando com o tema mundo exatamente como pressupõe a definição espiritual. O sistema denominado mundo opõe-se a Jesus, é contrário ao reino de Deus. O mundo pode ser significado como as tentações. A tentação em si não é pecado, é uma disposição de ânimo, uma predisposição para o pecado. Ser tentado é normal, mas devemos resistir. Devemos fugir, se for o caso. Um caso emblemático em que alguém fugiu do pecado é José, ali no Egito. A tentação não provém de Deus, a tentação provém do diabo. Não confunda tentação com provação. A provação é para ajudar, a provação é para fazer com que a pessoa agregue conhecimento, agregue bagagem, para que a pessoa agregue experiências produtivas. A provação faz isso, a tentação ela quer derrubar, destruir. A provação serve para fortalecimento, já a tentação é exatamente o oposto, é o fracasso. Bom, nós temos então o mundo, que é o primeiro aspecto do pecado, depois nós temos a carne. E o termo carne, ele, claro, tem a definição física, nós não vamos falar sobre a definição física, e tem a definição espiritual. E essa definição espiritual de carne diz respeito aos desejos. E o mesmo dicionário do pastor Claudinei de Andrade avalia assim a carne. Nas Sagradas Escrituras, o tema é usado tanto para descrever a natureza humana, como para qualificar o princípio que está sempre disposto a opor-se ao espírito. Esse último sentido foi desenvolvido como doutrina pelo apóstolo Paulo. O crente carnal, segundo muito bem explica ele em suas epístolas, é o que dá inteira guarida ao pecado. E o dicionário Wycliffe também fala sobre o assunto, dizendo que o termo carne, por outro lado, embora possa ser usado em um sentido neutro singular, geralmente sugere o homem pecador, o homem caído e a natureza caída do homem em particular. E a mesma publicação prossegue, no sentido ético, a palavra carne faz referência à natureza carnal, ou à disposição do homem que é propensa a pecar e que é antagônica a Deus. Então, nós temos aqui o sentido do mundo, o sentido da carne. O espírito humano, nosso espírito, é amigo do Espírito de Deus, é amigo do Espírito Santo. E a carne é inimiga tanto do nosso espírito quanto do Espírito de Deus. Ela luta constante e diuturnamente e só terá fim essa guerra quando nós estivermos com Cristo na glória. Enquanto estivermos aqui no mundo, essa guerra, esse conflito vai existir para sempre. Como disse Paulo aos Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, nós temos aqui, falamos sobre a carne, falamos aqui sobre o mundo, e o outro aspecto do mal é o próprio diabo. É o adversário, é o enganador, é o traiçoeiro, e ele é feroz. Nosso inimigo é um ser espiritual, por isso nossa batalha se dá no campo espiritual. Por ser um ser espiritual, o diabo leva certa vantagem contra o ser humano. E nós temos uma hierarquia do mal. Nós temos Satanás, que ocupa a posição master, que é o líder supremo dessa hierarquia. Depois nós temos os principados.
Principados vem de príncipe, primeiro-ministro, exerce autoridade sobre grupos de demônios. Abaixo deles nós temos as chamadas potestades, comanda milhares de demônios. Trabalha exclusivamente no mundo espiritual. Depois nós temos os príncipes das trevas desse século, demônios que comandam outros, agem em áreas específicas, trabalham diretamente contra o reino de Deus e contra a igreja. Depois nós temos as hostes espirituais da maldade, que são tropas, exércitos, demônios, prontos para atacar a qualquer momento. E por fim nós temos demônios inferiores, que são aqueles que se incorporam nas pessoas. Esses demônios que se incorporam nas pessoas, esta é na hierarquia demoníaca, a classe mais inferior. E tudo começou exatamente com um anjo chamado Lúcifer, um anjo de luz, que desistiu, que não quis mais, que abdicou, que abriu mão de estar na presença de Deus. Muito pelo contrário, queria ser superior ao próprio Deus. E aí ele cai e leva consigo uma terça parte dos anjos, que supuseram também a Deus. Então nós temos aqui o dualismo entre o bem e o mal. Muitas seitas, muitas religiões ensinam, e eu falei ali no começo, que existe uma equivalência entre o bem e o mal. Ambos teriam o mesmo peso na balança. E claro, de novo, aqui ratificando, isso não é verdade. Então nós temos uma guerra declarada entre o bem e o mal. Mas para esta guerra, a nossa lição nos apresenta as armas com as quais nós poderemos lutar. E claro que se nós estamos em uma guerra declarada e essa guerra é espiritual, logicamente as nossas armas também serão espirituais. E Paulo, aqui em Efésios, ele fala sobre essas armas espirituais. E Paulo estava ali, para escrever, para colocar aqui essas armas, ele usou armas que existiam ali no exército romano. Então, as armas que Paulo usa eram armas que eram usadas, as armas das quais Paulo fala eram armas usadas no Império Romano. E é claro que ele usa aquelas armas que os soldados romanos utilizavam nas batalhas, ele usa no contexto espiritual. Por exemplo, o cinto. O cinto, Paulo, ele atrela a verdade. Este é um adereço de defesa. O cinturão militar, ele usava um cinto forte, projetado para sustentar o corpo e ao mesmo tempo para cobrir algumas áreas do abdômen que porventura ficassem desprotegidas pela couraça. E aqui nós temos a verdade. Ela é sempre a melhor alternativa. A mentira, a falsidade, o engano não fazem parte ou não deveriam fazer parte da vida de uma pessoa que se professa cristã. Depois nós temos uma outra arma, a couraça, também um utensílio de defesa. E aqui Paulo atrela a couraça à justiça. A couraça era feita de metal ou de um couro para proteger o peito e as costas do soldado. A justiça de Deus preserva o crente, protege o crente. Depois nós temos o calçado. O calçado também é um instrumento de defesa, e aqui Paulo compara com o evangelho da paz. As pernas dos soldados eram cobertas por grevas, espécie de caneleiras, e calçavam sandálias. Isso ajudava em seus movimentos em solo acidentado, e ali eles não ficavam impedidos de lutar. O evangelho da paz são as boas novas. Caminhar e pregar o evangelho era o que os crentes faziam e é o que os crentes ainda hoje fazem ou deveriam fazer. Uma outra arma, um outro utensílio de guerra apresentado por Paulo é o escudo, também um material de defesa. E aqui Paulo atrela o escudo à fé. O escudo romano era uma grande peça alongada de madeira, coberta de couro, e suas medidas aproximadas eram de 1,2 metros ou 75 centímetros. Era o suficiente para cobrir o corpo, deveria ser o suficiente para cobrir todo o corpo. A fé
é a fé ativa. Ela se mantém alta para cobrir o corpo espiritual. A nossa fé não deve ficar baixa. O escudo não poderia ser baixado, a não ser em casos em que não houvesse um perigo iminente. A nossa fé, ela deve estar sempre em alta. O escudo ele livrava dos dardos inflamados, que eram flechas, e na antiguidade muitas vezes costumavam-se usar as flechas com materiais combustíveis como estopa e breu. Assim que essas flechas atingiam o alvo, ateavam fogo nele. E nós temos os dardos inflamados espirituais, podemos dizer que são sentimentos negativos. Alguns dardos espirituais inflamados que o maligno utiliza, o medo, a impaciência, o desânimo, dentre tantos outros que poderíamos citar aqui. Também um outro utensílio, também ainda de defesa, é o capacete. E Paulo atrela o capacete à salvação. O capacete pode ser uma parte vital. E é realmente uma parte vital. É realmente uma parte extremamente importante. É vital. Porque as flechas que são endereçadas à cabeça da pessoa, o capacete vai atacar. As pedradas que são endereçadas à cabeça das pessoas, o capacete também irá atacar, irá proteger, irá escudar. Então, a salvação, ela abrange o passado, o presente e o futuro. Um outro utensílio, e agora esse de defesa e ao mesmo tempo de ataque, a espada. A espada serve para defender e também para atacar. E a espada, Paulo atrela a palavra da verdade. E aqui refere-se à palavra de Deus, pois as escrituras estavam sendo escritas naquela época, mas pode ser utilizado nesse contexto em qualquer situação. A palavra de Deus é a espada para qualquer situação. A palavra de Deus, ela preconiza a nossa vida. A palavra de Deus, ela é o combustível de ataque contra o inimigo e também de defesa da nossa fé. Nós nos afirmamos na palavra de Deus. Chegando aí ao segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. Deus, o nosso refúgio e fortaleza, a onipotência de Deus. E aqui o autor da nossa lição, o nosso comentarista, ele atrela esse ponto aqui ao Salmo 91, uma das orações mais poderosas de toda a Bíblia Sagrada. O Salmo 91 é um salmo maravilhoso, fala da proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E habitar é morar, não é só visitar, é morar na companhia do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. No contexto, no tempo que foi feito esse salmo, é um contexto oriental, contexto do deserto. Imagina uma pessoa naquele tempo ler esse salmo e tendo todo aquele deserto pela frente e encontrar uma sombra, encontrar um oásis, encontrar um rio, encontrar ali alguma porção de água, uma sombra ali e deita-se naquela sombra ali, escora-se naquela árvore ali e fica ali à beira daquele riacho, daquele córrego, daquele local onde tem água. Aquilo é maravilhoso, é algo esplêndido para alguém que está no meio do deserto. E esse salmo nos faz refletir sobre o nosso deserto, porque nós passamos por desertos. Esse deserto pode ser uma pandemia avassaladora. Esse deserto pode ser uma enchente avassaladora. Pode ser um fenômeno climático muito sério. Mas quem está morando na sombra do Altíssimo, morando debaixo da proteção do Altíssimo, embora venha e pode vir, aí é que entra o detalhe, pode sim vir a pandemia, pode sim vir a enchente, pode sim vir a doença, pode sim vir tantos problemas, tantas dificuldades, mas aquele que está à sombra do Altíssimo, ele tem predisposição para vencer, para não se entregar, para continuar lutando. É um refúgio ali e vai naquele refúgio angariar forças, vai naquele refúgio, vai naquele oásis angariar forças,
para continuar pelo deserto, porque o deserto só vai acabar quando nós chegarmos no céu. Então, o Salmo 91 não nos isola dos problemas, mas ele nos ajuda, ele nos capacita para que nós possamos vencer esses problemas. E mesmo em meio a eles, os problemas, nós vamos continuar, porque nós não desistimos. Nós continuamos, a despeito de todo e qualquer problema. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem um diferencial. Porque aquele que não está no esconderijo do Altíssimo, ele, em meio às agruras, em meio aos problemas, em meio a dificuldades, em meio a tantas intempéries, ele desiste. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é refúgio e fortaleza. Nós, às vezes, precisamos de um colo. Nós, às vezes, precisamos de um abraço. E Deus supre isso para nós. E, ao mesmo tempo, nos fortalece mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para que nós possamos continuar trilhando por esse deserto. O nosso terceiro tópico, promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados, segurança e vitória para os que temem o Senhor, abrangência da proteção de Deus. Os inimigos serão derrotados. Breve, muito em breve. Não vai durar para sempre esse mal. Não vai durar para sempre esse problema. Não vai durar para sempre essa dificuldade. Não vai durar para sempre esse temporal. Não vai durar para sempre a pandemia. Não vai durar para sempre a tragédia. Não vai durar para sempre os alagamentos. Não vai durar para sempre. Não. Vai acabar. E nós temos plena e absoluta confiança que vai acabar. O mal vai ser julgado e condenado por Deus. Mas aqueles que temem ao Senhor, que estão seguros perante o Senhor, terão a vitória completa. A proteção de Deus, ela abrange todas as áreas da nossa vida, quer físicas, quer espiritual, quer emocional, psíquica. Todas as áreas da nossa vida são contempladas pela proteção de Deus. Só que a proteção de Deus, ela não nos tira dos problemas, mas no meio dos problemas, ela é o diferencial para que nós possamos vencer. Nós temos uma promessa de proteção divina. Segure essa promessa. Tenha fé nessa promessa. Porque fiel é o que prometeu. Gostou do vídeo? Espero que sim. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Espero que você tenha realmente, com esse vídeo, agregado ao seu conhecimento. Espero que esse vídeo seja útil para a escola bíblica da sua igreja. Se você gostou, compartilhe ele. Se você gostou, deixe um like aí. E diga de onde você está falando. Eu gostaria de saber de onde você está falando. Não, porque você não fala, mas pode escrever. Escreva aí nos comentários de onde você é. Qual a sua cidade? Eu gostaria de saber qual a sua cidade para que a gente possa orar por você também. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Voltamos na semana que vem com mais uma lição e que a proteção de Deus ela seja uma constante na sua vida. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.